Hoje nós vamos retomar as gravações aqui do podcast Cura Rosa. E para esse dia eu tenho 2 convidados muito especiais. É a primeira vez que a gente vai focar no câncer de mama aqui no nosso canal. Então, hoje com vocês, doutora Luciana Fonseca, mastologista, e doutor Rubem Moreira, que é meu oncologista também. Muito bem-vindos, muito Boa obrigada noite. por vocês terem aceitado o meu convite. Obrigado, Thaís. Prazer é nosso. Prazer, muito obrigada. Prazer, Thaís. Eu tô muito feliz de bom. vocês terem aceitado mesmo, porque desde o início eu pensei em fazer um programa que a gente fosse realmente elevando o nível de consciência das pacientes. Eu defendo que conhecimento traz autonomia para que a gente tenha... para que a gente possa contribuir como paciente para o nosso tratamento, né? É muito comum você ver mulheres que não têm muita consciência do que elas têm e por isso elas têm muitas dúvidas ou às vezes acabam relapsando mesmo no próprio tratamento por falta de informação. Então hoje a gente vai fazer aqui um bate-bola para a gente nivelar informações sobre câncer de mama. Tá? Maravilhoso. Eu tô com várias perguntas aqui e eu não vou tentar me ater às perguntas porque eu falo muito e são muitas perguntas. Elas são prioritariamente de um grupo que a gente tem aqui no Rio, de OncoFriends, e do grupo Cura Rosa, que a gente também tem pacientes oncológicas. Então, vou começar perguntando que acho que é a coisa mais comum e que eu também não sabia. A diferença entre oncologista e mastologista e por onde que a paciente começa. Vou colocar 3 perguntas numa só, tá? Por onde que essa paciente começa e quando que ela deve ser consultada por uma mastologista? Quando que ela procura um mastologista? Vamos lá. Posso... Primeiras damas, claro. Obrigada. Então, eu costumo comparar, Tatá, chamar de Tatá, né? Por favor. Mas não. É como se fosse um jardim. As minhas pacientes vão até resgatar aí, quando verem o podcast, falar, nossa, a Luciana fala isso. Eu falo em todos os lugares por onde eu passo, tá? O jardim, você tem que... E além disso tudo, por que eu trago sempre o jardim? Porque a gente é natureza, tá? A gente tem que estar conectado a isso. Resgatar a nossa natureza e estar em encontro a ela, sabe? E o jardim, você tem que podar, você tem que cuidar do adubo, você tem que botar sol. Então, são as etapas do tratamento oncológico. E a parte da mastologia é como se eu fosse a jardineira, eu até brinco, a jardineira fiel, porque eu vou vir podando. Então, é a parte cirúrgica. O oncologista, ele também é um jardineiro fiel e vai cuidar da medicação, que é o adubo, para a planta, para a flor, para a sua árvore, né? Quer continuar crescendo. E o radioterapeuta é a parte da luz, da radiação. Ele tem que saber dosar aquele momento. Então, são 3 médicos principais ali do tratamento oncológico. O cirurgião plástico, com a parte de reconstrução, é também importante, né? Mas para tratamento de cura, de medicação, são as etapas, são os pilares. Sim. Eu, mastologista, a minha formação inicial é ginecologista, né? Então, eu já começo a ver a saúde da mulher, já tenho esse histórico, já sei como, desde o início, como acompanha, né? Porque o ginecologista, ele vai ver a saúde integral dessa mulher, né? Então, a prevenção, se tem alguma alteração. Aí, a partir do momento que tem ou o ginecologista ou o médico de família, também o médico de família são as bases da saúde Pro diagnóstico. Pro diagnóstico, né? Rastreio. Quando houver alguma alteração, vai encaminhar para o mastologista, tá? O mastologista, ele vê já mudanças na mama, né? Uma descarga papilar. O que é descarga? Uma saída de secreção do mamilo alterada, ou um nódulo que palpou diferente, ou uma pinta, algo assim que não é o normal da natureza da mulher, tá? E, dessa forma, o médico mastologista, que é especialista, vai começar a investigação e acompanhar, né? Se vier o diagnóstico oncológico, aí entra no cuidado do jardim, que é esses 3 pilares, tá? E é isso, acho que... Rubem. Vou complementar a pergunta. Aí... eu já vi casos que, para mim, são absurdos. Primeiro, eu realmente não sabia a diferença de mastologista e oncologista no que tange ao tratamento, né? Assim, eu não sabia que o oncologista que ia definir o tratamento e tal.
E aí, nesse contexto que eu vivo hoje, eu vi vários casos de mulheres que foram tratadas cirurgicamente, né? Então, tiveram indicação para começar pela cirurgia, e aí elas foram para a cirurgia, fizeram a cirurgia e depois elas não tiveram direcionamento para ir num oncologista. Então, assim, aproveitando, complementando a pergunta, qual é o critério e como que vocês atuam sinergicamente para o mastologista, uma vez que houve esse diagnóstico, ele tem a decisão de começar pela cirurgia ou pelo tratamento, ou isso deve ser direcionado para um oncologista e aí vocês formam um time que vai discutir? Como que funciona isso? Bom, Thaís, assim, primeiro, acho que o que a Luciana falou é muito importante. Assim, qualquer tumor, e principalmente no câncer de mama, a gente tem uma equipe multidisciplinar. São vários médicos de diferentes especialidades que atuam em conjunto para o melhor tratamento daquela paciente. Então, né, tem patologista que vai laudar, né, que vai ver a lâmina da biópsia e vai ver que realmente é um câncer, qual o tipo de câncer. Como a Luciana falou, né, o cirurgião plástico, a mastologista, o oncologista e o radio-oncologista, o radioterapeuta. A gente da oncologia fica mais com essa parte de tratamento sistêmico, seja ele por comprimido, por medicações na veia. Essa parte que pega a medicação, que vai atuar no corpo todo, é a responsabilidade do oncologista. Em relação a isso que você perguntou, o mais importante é o mastologista e o oncologista terem uma relação de confiança mesmo, tá? Porque vão ter algumas situações que o mastologista vai ter absoluta certeza de que a cirurgia é o primeiro tratamento e o oncologista nem precisa ser consultado nesse momento. E em seguida, geralmente, o caminho é esse. O mastologista opera e encaminha para o oncologista para ele avaliar se tem que ser feito alguma coisa a mais ou não. Tá? Mas tem situações que o mastologista também já sabe que, com certeza, tem que tratar antes de operar. E tem situações que ficam na zona cinzenta, que aí é essa parceria principal entre o oncologista e o mastologista, que vão se ligar mesmo e falar, ó, Luciana, Rubem, estou com um caso assim, o que você acha? Poxa, a minha impressão é que tem que operar de primeiro, o que você acha? Eu acho que pode ser ou não, e chegar num consenso do melhor para o paciente. Então, tem casos que claramente opera primeiro, casos que claramente faz a quimioterapia ou, enfim, o tratamento hormonal que seja primeiro, e tem a zona cinzenta, que essa conexão é muito importante para a melhor decisão do paciente. Eu vou voltar um capítulo antes e fazer uma pergunta. O que é o câncer de mama? Vamos, né, assim, eu sei que é geral, mas o que é o câncer de mama? Acho que a gente pode falar até o que é o câncer mesmo, assim, tá. De uma forma bem básica, assim, vou usar termos bem simples para se entender. Nosso organismo é composto por milhões de células, tá? E todas essas células têm meio que um tempo para viver, fazer a sua função e morrer, tá? Então, o que é uma célula tumoral, uma célula maligna, que a gente chama? É essa célula que perdeu esse controle. Então, de uma forma geral, eu falo sempre com os meus alunos, né, quando eu dou aula, que é uma balança. Esse tecido, né, que é o conjunto dessas células, ele tem uma balança de morte e proliferação celular. O que é o câncer? É uma célula que perde a capacidade de morrer, digamos assim, aquele controle que ela tem de ir para a morte, e ao mesmo tempo prolifera demais. Mas não basta isso para ser um câncer. Então, essa célula, além de ter essa capacidade de proliferar, de crescer mais e deixar de morrer, ela tem que ter a capacidade de invadir o que está ao redor dela, que a gente chama de tecidos adjacentes. Então, essa capacidade de invadir um tecido adjacente que dá a característica de uma célula se tornar tumoral. Então, eu sei que tem uma pergunta sobre carcinoma in situ. Essa é a grande diferença do carcinoma in situ, que é um conjunto de células que se prolifera mais, que não é uma célula normal comparada a uma célula da mama, mas essa célula não é capaz de invadir o tecido adjacente. Então, a gente não chama isso de câncer. Então, o carcinoma in situ, ele é uma lesão pré-cancerígena, que se não for tratado, pode se tornar um câncer, mas não é o câncer exatamente pela incapacidade de invadir um tecido adjacente. Eu vou aproveitar que você já respondeu parcialmente. Tem uma pergunta aqui de uma paciente que ela colocou exatamente o contexto dela, tá? Ela tem 55 anos, eu até gravei. Ela tem 55 anos, ela não entrou na menopausa ainda, então ela continua menstruando. É carcinoma in situ, então ela começou pela cirurgia, teve indicação para fazer, se eu não me engano, foram 15 sessões de radioterapia, e ela não foi encaminhada, por exemplo, para um oncologista. Ela não está fazendo bloqueador hormonal.
na imunohistoquímica, receptor positivo para estrogênio e progesterona. Isso está certo ou ela deveria procurar um oncologista? Pode falar? Fala você primeiro, eu respondo depois. O que o Dr. Rubem... Isso é uma interna, tá, gente? Porque eu tenho uma dificuldade. Eu crio intimidade, aí eu fico tentando me controlar para chamar de doutor e doutora, entendeu? Então, o que o Dr. Rubem explicou muito bem, que tem aquela zona cinzenta das indicações e não. O ideal é você ter um oncologista de confiança, parceria, que isso... Como eu falei, é um jardim, você tem que cuidar, né? Até porque essa paciente vai ser cuidada. Mesmo sendo carcinoma in situ, ela tem que ficar em acompanhamento aí durante uns 5 anos, né? Iniciais. E não tem certo e errado na questão do in situ. Porque o in situ, como ele não rompeu a membrana, ou seja, ele está restrito nos ductos, né? Ele não faz medicação sistêmica. Ele vai fazer medicação para prevenção, que a gente chama de quimioprofilaxia, que é hormônio profilaxia. São tratamentos para que evite que a lesão retome ou volte como carcinoma invasor, tá? Então, é uma noção de quimioprevenção, entendeu? Isso o mastologista pode passar a medicação ou um oncologista. A minha prática rotineira é ter o oncologista sempre da equipe. Eu amo isso, assim, eu acho que para a paciente ela fica mais segura, eu fico mais segura, fica todo mundo, sabe? E, assim, o cuidado integral é maravilhoso, né? Para todo mundo. Então, assim, dependendo de onde ela estiver, às vezes não tem demanda de oncologista. Tem essa questão mesmo. Às vezes falta oferta de oncologista, né, Rubem? Então, realmente é restrito. Então, às vezes fica só com mastologista e vai tratar e vai acompanhar. O importante, esse seu trabalho, Tatá, assim, é maravilhoso, porque você disseminar a informação correta, segura, e as pacientes terem essa liberdade de conversar e saber... Porque, assim, ela fica em casa achando, agora, não estou sendo bem tratada, aonde eu vou, o que acontece? Mas entender que, às vezes, não tem uma saída, porque realmente, às vezes, não tem oncologista disponível, né, Rubem? Tem uma escassez, às vezes, de oncologista. Tem, mas no caso, assim... então, não é caso a caso. No caso do in situ, mesmo sendo hormonal, é caso a caso. Não necessariamente ela está tendo negligência no tratamento dela. Não. Talvez a palavra que a gente vai mais usar aqui é o depende. Cada caso é um caso, porque é exatamente isso. Principalmente no carcinoma in situ, a gente, de fato, não é um martelo batido de que toda paciente que teve um carcinoma in situ, receptor hormonal, tem que fazer a quimioprofilaxia, que é essa quimioprevenção. Quando a gente pensa em quimioprevenção com a terapia hormonal para o carcinoma in situ, a gente quer, né, reduzir a chance dessa lesão voltar, ou até mesmo na forma de um carcinoma invasor, como a Luciana falou, ou na mesma mama, ou na mama contralateral, tá? Só que tem vários fatores de risco que a gente analisa. Então, a gente vê a idade, vê a porcentagem dos receptores, vê o grau nuclear, que é uma característica da célula. O KIR7? Não, nesse caso não. No núcleo, ele tem uma forma que pode se parecer ou não com a célula normal. E o patologista, ele consegue olhar aquilo e falar, esse núcleo se parece mais com o núcleo de uma célula normal, ou se parece menos, e ele vai graduando isso. Entendi. Então, a gente pega essas informações todas, inclusive a gente usa algumas calculadoras até online que ajudam a gente a estimar o risco dessa doença voltar. Porque a gente tem que pensar também, Thaís, que é o seguinte... É um comprimido, mas tem seus efeitos colaterais. Sim. Então, a gente está de frente a uma doença que não é um câncer, que foi feito o tratamento adequado, que é a cirurgia, foi inclusive complementado com a radioterapia para reduzir a chance da lesão voltar na mesma mama. E a gente vai estar adicionando mais efeito colateral para essa paciente, para essa mulher. Então, a gente tem que colocar tudo isso numa balança e ver o risco-benefício. Então, não necessariamente o fato de ter tido um carcinoma in situ com receptor positivo, a gente tem a obrigação de tratar. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Excelente. Não é um câncer invasor. Exatamente. Considerado um câncer de estadiamento, né, mas é in situ. Ele é inicial, mas não para tratamento sistêmico. Mas perfeito, sim. Doutora Luciana. Tem uma pergunta aqui que eu quero ampliá-la, que é qual é a relação entre a amamentação e câncer de mama? Eu já falei algumas vezes, e eu vou aproveitar aqui para falar, que eu acho muito cruel quando você fala sobre prevenção do câncer de mama, e aí você atribui algumas coisas que são comportamentais da mulher.
Eu não sei se comportamental seria o termo certo. Mas, assim, a gente com hábitos saudáveis, você pode prevenir doenças em geral, não só o câncer. Você vai prevenir diabetes, hipertensão e uma série de outras doenças. Algumas coisas que são relacionadas à mulher, que é menstruar cedo, ter filho, amamentar. Você traz para essa mulher, eu não tenho filhos, eu não escolheria ter filho para não ter câncer. Isso não seria um critério, né, de decisão para mim. Então, traz exatamente uma culpa. Quando você usa o termo prevenção, parte do princípio que você poderia ter prevenido aquilo dali. Então, eu hoje, como paciente, isso é uma bandeira minha mesmo. Eu não permito que ninguém culpe paciente perto de mim, que é esse papo de mágoa, de não sei lá o quê. Eu até tenho uma visão que eu acho que tem algum tipo de correlação, mas não para você culpar o paciente e falar sobre isso com ele, que ele já tem muito problema para resolver, inclusive emocional. Sim. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso, assim, porque para mim o risco é ser mulher, né? Assim, você é mulher, meu amor, você já tem esse risco aumentado. Eu acho que, na verdade, o termo certo, Thaís, seria fatores de risco e fatores de proteção. Então, quando a gente fala de amamentação, de gestação, isso são fatores de proteção. Não é que a gente está falando que associando o comportamento, enfim, o fato da mulher engravidar ou amamentar, de que ela vai estar reduzindo o risco dela de ter câncer de mama, entendeu? Eu queria que você explicasse o motivo. Então, na verdade, talvez a doutora Luciana vai saber melhor do que eu por ser ginecologista, mas existe um balanço hormonal na gestação e na amamentação que, de alguma forma, esse balanço hormonal, se eu não me engano, acho que a progesterona fica mais... uma função maior. Então, o que acontece? O desenvolvimento da glândula mamária, ela se conclui quando a gente amamenta e entra na gestação, porque a gente tem fases de desenvolvimento mamário, que é na puberdade, o volume, que é a escala de Tânia, mas dentro da mama, os lóbulos, que são os ductos, eles só terminam para lóbulo 4, que é desenvolvimento embriológico e de fisiologia, anatomia, termina na amamentação. Então, quando a gente entra como fator de proteção, é porque a mulher que amamentou, ela concluiu essa fase de desenvolvimento da mama, tá? Número 1. E a gestação tardia, a gestação não é um fator de proteção. Ela seria se a gente engravidasse antes dos 30 anos, mas essa gestação depois dos 30 também já entra como um risco, assim, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Sim. Então, a gente está mais exposta a ciclos ovulatórios, à progesterona, que a progesterona está sendo vista como um fator que é como se fosse um gatilho. É o tempo de exposição que a gente fica à progesterona. A primeira menstruação, a última menstruação e esses ciclos. Porque eu até falo muito isso, assim, depois da pele, a mama é o órgão que mais está exposto à mudança. A nossa pele está toda hora em renovação celular. E as nossas mamas também. Porque a gente está toda vez mudando por causa do ciclo ovulatório. E é natural, faz parte. Por isso que é tão crucial, assim, campanha de Outubro Rosa, eu acho que tinha que ir na puberdade, a gente tinha que ir nas escolas. Eu falei isso numa live com uma amiga dermatologista. Ela pediu para mandar um vídeo, nem live, ela pediu para mandar um vídeo. Eu falei, vamos falar com a puberdade? Porque é a partir daí que as mulheres têm que... As meninas, né? Nem mulheres. As meninas têm que já entender seu corpo, sabe? A gente já começa a tomar anticoncepcional com 11 anos na primeira menstruação e vai parar com 35. Que é outro fator, né? A data da primeira menstruação. Gente, é muito cruel você falar para uma mulher que a data que ela menstruou, a idade que ela menstruou, é um fator de risco, porque ela não tem nada que possa ser feito. É que, na verdade, assim, a gente pega esses dados para a gente entender o tempo de exposição, mas não levar essa carga para paciente, né? Isso é uma questão científica, né? Seria uma parte pra gente, assim, entender. É como se fosse uma panela de pressão, sabe, Tatá? Assim, nossa vida, sua, minha, dele, ser mulher, idade. Então, assim, a roleta russa. A gente tá naquela panela de pressão e vai acumulando até que uma hora vai estourar. Por algum motivo. Algum gatilho aí vai despertar, sim, tá? A gente o oncologista, ele explicou muito bem da produção oncogênese, né? A formação do câncer, que a gente está o tempo inteiro produzindo. A gente lembra disso da escola, né? Assim, a multiplicação celular, que é através da divisão. Isso. Então, exatamente. A célula... Uma virou duas, ela se multiplicou através da divisão. E aí, eu sempre explico... Toda a divisão
é passível de sofrerem alterações no DNA que eventualmente possam ser genes que vão causar uma doença. E células erradas, até para complementar, células que se dividem, né, e se multiplicam com algum dano, com alguma coisa errada ali no DNA, é comum, só que o nosso corpo tem capacidade de combater. Isso. E por algum motivo, algumas não são combatidas e aí elas têm essa capacidade de proliferação mais rápido. Exatamente. Aí dá ruim. E o fato da gente estar exposta sempre aos hormônios, a mama está sempre se multiplicando, né? Por causa da ação hormonal, está sempre respondendo aquilo. Então, algum momento ali escapa, né? Você tocou num assunto que eu acho importantíssimo. Ano passado foi meu primeiro Outubro Rosa, né? E eu fui muito convidada para palestras e tal. E eu sempre falei isso. A gente tá falando para mulher na fase errada. A gente tem que falar para adolescente. A gente tem que falar para mulher jovem. E eu sempre falo em todo lugar que eu vou dar uma palestra, participar de roda de conversa, falo, todas vocês aqui, né, todo mundo que tá aqui, é canal de informação para as mulheres da sua família, da sua vida, seja filha, tia, prima, sobrinha, esposa, mãe. Então, converse com elas para que elas conversem com outras mulheres também, porque não adianta você falar sobre prevenção para uma mulher que está com 40 anos. Sim. Porque os hábitos saudáveis que ela poderia ter adotado teria sido antes. Com 40 anos, dá para você mudar. Mas se você já foi acometida com 40 anos, não adianta. Eu tô falando tardiamente para você. Então, eu sinto muita falta da campanha para a juventude. Isso aí. Muita falta. Concordo 100%. Eu acho que a mídia social ajuda você a disseminar entre esses grupos, sabe? De meninas jovens, não só na puberdade, mas meninas com 20 anos, sabe? Que estão aí expondo, entender que a gente está na estrada. E mesmo às vezes se alimentando bem, saudável, pode acontecer, você pode bater, as coisas acontecem. Só que quanto de risco você quer diminuir? Você pega o seu carro, a 100 por hora dirige sem cinto, sem pneu calibrado? Não faz isso. Bom, eu sou louca para participar de um... Sabe o que eu sou louca para fazer? Desde que eu vi isso, adolescente, participar de um teste de airbag. Mas é tudo calculado. Mas aí mas é um risco calculado. É um risco calculado, mas eu sou louca pra fazer isso. Mas você é de adrenalina. Mas assim, mesmo de adrenalina, você não é irresponsável de colocar seu carro sem calibrar, sem botar gasolina. Não, eu quero fazer tudo testado ali. Não, e por que a gente... E com o airbag testado antes. A gente não presta atenção nisso. No nosso bem maior, gente. A nossa vida, E a gente precisa falar pra juventude, porque é óbvio que a gente amadurece. Sim. E você não tem a mesma cabeça que você tem com 40, com 30, quando você tinha 15. Você é muito mais volúvel, né, para o que vai acontecendo em volta de você. E outra coisa é conhecer o seu corpo. Porque quando a gente fala sobre autoexame, e eu ainda falo muito sobre autoexame, eu vou continuar falando, porque apesar de eu nem sei... se vocês concordam ou não comigo, porque eu sei que isso é uma bola dividida. Mas a gente vive no Brasil. A gente vive num país em que a maior parte das mulheres não tem acesso a fazer seus exames. Então, eu não vou falar para a mulher que eu compreendo que falar que a mão de uma mulher para fazer o autoexame, aquilo dali não substitui um exame de imagem. Não substitui, eu sou a maior defensora da mamografia. Mas eu defendo que essa mulher aprenda a fazer o autoexame e que ela possa contribuir, porque às vezes é a única coisa que ela tem, né? A única arma que ela tem para isso. Só que se ela não conhecer o corpo dela, e isso é muito comum, ela não vai ver as alterações. Quando a gente fala sobre autoexame, tem lá, acho que são 9, 11, sei lá, poissíveis alterações, né? Retração de mamilo, sair um líquido, descarga papilar. A descarga papilar com uma cor mais rosada. Água de rocha, que eu nunca entendi isso. Água então, de tipo água de carne, assim, aquela aguinha. Tá. Mas por que rocha, gente? De carne. Não sei. Né? Acho que se botar carne, eu não sei, né? Ficar esquisito. A textura de casca de laranja, né? Esses poros mais dilatados. O nódulo palpável. Linfonodo, axila, axila. Que eu falo que a gente muda, né? Porque antes do câncer eu tinha peito e tinha gânglios. Agora é mama e linfonodo. Porque ninguém chama de linfonodo antes disso. É verdade. Então, esqueci o que eu estava falando. As 11 alterações.
A gente é... Se ela não conhece o corpo dela, exatamente. Ela não vai saber fazer um bom autoexame. O que é o normal e o que não é, né? O que tá alterado. Mamilo retraído. Tem gente que fala, o meu mas sempre foi assim. Não sei. Como assim não sei? Mas isso deveria ser na escola. A gente deveria estar na escola falando isso, né? Com certeza. Uma das coisas que o Cura Rosa faz é dar palestras para estagiários e enfermeiros. Ai, que legal. Tanto para aprimorar o acolhimento, que isso é um tema que eu quero falar, o acolhimento, quanto para que eles realmente, assim, aprendam a lidar, porque muitas vezes o enfermeiro no SUS, ele vai ser o primeiro ponto de contato com a mulher que vai ser diagnosticada, né? Então, que ele também tenha a capacidade de fazer esse direcionamento dessa mulher. Certeza. Vou começar com você agora, Diga, que é o acolhimento. Não, é esse acolhimento. Você sabe da minha experiência, sim, né? E isso é uma coisa que, inclusive, eu falei na mesa redonda. Não sei se você lembra com detalhes da minha mesa redonda. Talvez não. Porque eu peguei pesado ali com todo mundo. A mulher, hoje a gente está falando de uma estatística muito assustadora, né? A gente tem um maior número de mulheres diagnosticadas com menos de 40 anos. Sim. E foi feito um estudo esqueci de falar. Foi feito um estudo do ano passado, eu não sei se esse estudo é anual, mas é da Sociedade Brasileira de Mastologia junto com a de Radiologia. E aí no estudo, eles perceberam que o Brasil tem 10% a mais do que a média mundial. Amazônia é o nome do estudo. Amazônia. 10% a mais do que a média mundial de pacientes com menos de 40 anos, né, diagnosticadas com câncer de mama. A média mundial é 7% e aqui no Brasil 17%. Quando a gente pensa num contexto maior, você falou que a mulher hoje está engravidando cada vez mais tarde. E aí isso tem um impacto tão importante porque você está falando de uma mulher que ela adiou o plano dela de ser mãe, porque ela priorizou a carreira dela. Aí ela está considerando que ela vai ser mãe aos 40 anos, só que aos 40 anos ela não pode mais ser mãe. E isso tem impacto social, porque a gente está falando de taxa de natalidade. Porque geralmente essas mulheres que focaram na carreira para serem mães mais tarde são as mulheres que têm realmente o melhor poder aquisitivo, que dão melhor educação. Então isso tem um desdobramento absurdo, né? E aí, é inevitável, além de pensar em todo esse desdobramento, no acolhimento. Então, o que eu acho é que o profissional da saúde, ele não está preparado para falar para uma mulher que tem 40 anos, 45, ou um pouco menos, ou muito menos, não do ponto de vista de não querer acolhê-la, mas do ponto de vista de saber realmente o que falar. Porque uma mulher com 40 anos, e eu passei por isso, né? Eu fiz mastectomia. Uma mulher de 40 anos, ela não quer e ela não está preparada para fazer uma mastectomia e para ser mutilada. Só que eu sei que na faculdade vocês não foram treinados para isso. E o contexto era outro. A mulher que tinha câncer de mama, que precisava passar por uma mastectomia e tal, em geral ela era mais velha. E o sentimento mais comum, salvo as exceções, eu só quero ficar viva. Tudo bem, eu já tenho meus filhos, eu já tenho meus netos, que não é o sentimento que a gente tem. Então, como que vocês estão vivendo isso, né? Porque vocês estão vivendo realmente uma mudança. Como vocês estão vivendo isso, se preparando individualmente e se a clínica, o hospital, enfim, aonde vocês trabalham, o time multidisciplinar, se vocês têm uma preocupação, se isso é um debate entre vocês? Olha, Thaís, assim, falando por mim, eu tento me preparar ouvindo vocês. Eu acho que isso é o mais importante. Ouvir de verdade, né? Ouvir por ouvir. Porque, de fato, assim, o cenário vem mudando. Mas, de uma forma geral, a minha impressão, eu ainda sou novo na área, mas a minha impressão, talvez a Luciana tenha um pouco mais de bagagem nesse contexto, mas eu acho que o caminho está sendo para um caminho melhor nesse sentido. Então, até do ponto de vista de tratamento mesmo. Então, assim, hoje em dia, sempre que possível, é feita uma cirurgia conservadora, ao invés de fazer uma mastectomia total, sempre que possível, obviamente. Então, isso lá atrás não era nem pensado. Então, a mastectomia para todo mundo. Então, isso vem melhorando. A questão do cabelo, hoje a gente está valorizando muito mais essa questão do cabelo, de entender que a identidade de vocês não é uma bobeira a mulher se sentir chateada ou preocupada
prejudicada pela queda de cabelo. Pelo contrário, a gente tem que abordar isso na nossa consulta. E, de preferência, tentar achar meios para mitigar essa questão. Então, assim, eu tento escutar vocês, vou errar, vou acertar, mas eu acho que o mais importante é tentar ser empático, né? Óbvio que eu sendo um homem, às vezes é difícil esse distanciamento, porque eu não tenho essa noção, mas eu sei que a mama é uma identidade de vocês, eu sei que o cabelo eu sei disso tudo, mas eu vou errar, mas eu tento sempre acertar e, quando erro, escutar o porquê eu errei e voltar atrás e melhorar, entendeu? Mas, acho que assim, acaba que é pessoa para pessoa, entendeu? Porque, assim, de forma geral, a mesma pessoa que talvez não vai saber falar direito sobre esse assunto, também não vai saber falar direito sobre outros assuntos relacionados ao tratamento e as questões que vão acontecer em relação a ele. E eu acho que esse momento aqui, essa conversa é importante para isso, sabe? Para conscientizar os outros profissionais de saúde que isso é relevante na vida de vocês, sabe? Eu já escutei de algumas pessoas, enfim, falando, não, mas o mais importante é que eu tirei a sua doença, você está viva. Assim, mas está viva de que forma, né? Como que aquilo, como que essa mulher vai viver depois daquilo? Porque de fato a gente quer que ela viva, mas ela vai viver olhando para trás. Não é uma sobrevivência. Exatamente. Assim, vocês querem viver depois daquilo. Eu falei isso na minha mesa. Vocês querem viver. Então, assim, de que forma a gente está fazendo, está tratando vocês para que a gente consiga de fato fazer com que a doença tenha sido algo do passado e não seja algo... Um fantasma do presente diariamente, sabe? Acho que é assim, né? Essa informação, Tatá, que você trouxe desse trabalho, esse trabalho é incrível, o Amazônia Trial. Ele pegou os principais centros do Brasil, INCA, Barretos, Sírio, INCESP, e fez a análise epidemiológica. E aí mostrou esse dado que você trouxe. E quando saiu o resultado, assim, me mexeu tanto, assim, comigo, com todo mundo. E não tem um motivo, né? Não tem ainda aparente, ainda não conseguiram demarcar. Aí mostra que talvez alguns fatores de risco, como álcool, né? Álcool é um fator de risco já sabido, aí trouxeram isso que pode ser um fator, mas assim, a população brasileira é muito miscigenada, né? E não é mais alcoólica, porque se não você for para o hemisfério norte, inevitavelmente Alemanha, bebe muito mais. Com certeza. Mas além desse dado de mulheres jovens, a gente tem que trazer o dado das sobreviventes. A geração é a maior de sobreviventes. E vai continuar, porque avança o tratamento, como o Rubem falou, da questão de escalonar, né? A gente está cada vez mais indicando cirurgias conservadoras, porque o tratamento sistêmico também está vindo com uma força, mostrando resultados incríveis. Então, as pacientes vão evoluir felizes, bem, curadas, sabe? Então, assim, a adenomastectomia, eu estou atuando na área da mastologia tem 7 anos. Há 7 anos, para mim, ainda é difícil, porque você vai entrar no corpo daquela pessoa. Então, assim, é um cenário... Para mim foi o pior. Porque é a Tatá, é ela. Então, cada uma vai ser a Tatá, vai ser a Joana, vai ser a Dona Maria, a Dona Helena. Então, assim, cada uma vai ter sua particularidade e é o corpo, assim. A medicina oriental fala muito do equilíbrio, né? O tempo inteiro. Que a gente se distancia muito a ocidental da oriental, né? E a oriental, ela se apega nas bases do equilíbrio, assim. Quando o cirurgião, quando vem lá cortando, você está destruindo aquele equilíbrio. E você trazer isso para paciente, como vai ser o pós, é muito delicado. Eu estou constantemente lendo, fazendo curso, estudando, fazendo roda de mulheres, ouvindo, que assim, é só dessa forma que a gente vai aprimorando, errando, acertando, porque não é fácil. Não é fácil para vocês e nem pra gente. Tem cursos de comunicação, né? É isso que eu queria saber, se tem esse aprimoramento e esse estímulo. Porque vocês ainda são jovens. Mas a gente se depara com muitos médicos que são mais velhos, que têm uma outra cultura. Eu passei por 3 situações delicadas. As 3 foram com mastologista. 2 mulheres. Isso me deixou muito impressionada. Eu tive muitos momentos, assim, de muito amor, de muito acolhimento. As 3 situações delicadas que eu tive de assim, rispidez, sabe? De um momento que não foi bacana, foi com mastologista.
E 2 mulheres. Eu falei, gente, teve uma que eu virei pra ela, que foi a última, que foi depois da minha mastectomia. Eu tinha 1 semana da minha cirurgia. Ela foi tão grosseira comigo, eu olhei pra ela e falei assim, não deixa que a constância, que você vendo isso todo dia, te torne uma pessoa pior, não. Tenta melhorar com isso. Ela ficou meio assim... Porque foi de uma... Eu falei assim, eu queria entender a minha cicatriz, que a minha cicatriz é horrorosa. Queria entender a minha cicatriz, porque eu fui pra cirurgia imaginando que ia ser um corte. E foi outro. E aí ela falou assim, botou expansor, né? Por isso que não dá certo botar expansor, tá vendo? Bota expansor aí já acha que vai sair com um peitinho lindo. Eu tava assim, com ponto, com dreno. Então, isso me... E ela não era... muito mais velha, não, tá? E aí isso me deu um alerta. Falei, cara, se isso acontece comigo, que eu tenho clareza das informações e que eu ainda respondo, né? Imagino que isso o que não acontece com quem não consegue se expressar, que na hora trava. Então, eu acho que é muito importante que tenha esse estímulo nas clínicas, sabe? Porque vocês têm essa clareza, vocês são jovens, vocês têm essa sensibilidade, mas seria tão legal que, por exemplo, vamos criar um workshop, um GT, e vocês pudessem liderar para o time multidisciplinar que vocês trabalham, sabe? Enfim, fica uma ideia. Mas eu acho que, assim, você traz uma informação que, infelizmente, é a mudança da medicina também. Isso não é na área oncológica, mas vai ter na área... qualquer área, pediátrica, na área obstetrícia, a gente tem violência obstétrica. Muito. Então, assim, e cada vez mais as pessoas estão distantes dos sentimentos alheios, né? A gente parece que tem medo, né? De se envolver, assim, essa sensação. Então, você ficar resgatando isso, eu acho que é quase um movimento de perdão o tempo inteiro, né? Perdão, porque... E você tá vulnerável ao outro, mas... Você tem que falar assim, tá bom. Eu falo que tem uma questão ali desde o início, que é uma fala que eu não gosto, que é a gente vai fazer esse exame aqui só por prevenção, por precaução. Não é nada. E aí isso faz com que essa mulher busque esse resultado de exame tardiamente, que ela deixe para marcar depois das férias. Mas aí você tem que tomar cuidado também, Tatá, porque assim... É um meio termo, na verdade. Mas eu acho que não tem que falar essa frase, eu sei, entende? Mas às Vamos vezes... pedir o exame. Mas às vezes isso é demandado, às vezes, também. Entendeu? Mas você acha que alguma coisa é muito grave, eu tenho que fazer rápido. E também se a gente estimula de alguma forma para esse lado, difícil. Também é difícil, porque pode descambar para uma ansiedade, um estresse que talvez... Quando a gente fala que não deve ser nada, que a probabilidade de ser alguma coisa é baixa. Mas a gente sempre fala que medicina não é matemática. Então, assim, por mais que a probabilidade seja baixa, pode aparecer. Mas se a gente também botar mais lenha nessa fogueira, isso vai trazer mais ansiedade, mais preocupação. Imagina, às vezes, no SUS, um exame que às vezes demora para ser marcado. Essa mulher vai ficar preocupada, às vezes vai gastar um dia que ela não tem para fazer um exame, que talvez a probabilidade de vir alguma coisa positiva é muito baixa. Então, assim, é tênue essa linha, sabe? É delicado, tênue, é muito sabe? difícil. Vocês estão num lugar muito complicado. Muito. E a relação médico-paciente no SUS o que muda? Como você falou no início, você chega lá, cada hora um residente. Você não consegue estabelecer essa relação. Quando você cria o vínculo, seu médico vai falar, fica tranquilo. Você vai ficar tranquilo, porque você confia nele. Se o Rubem sempre tá te vendo lá, ele vai falar, não vai ser nada. Não me vê mais não, tá? Me abandonou. A culpa não é minha. Mas tudo bem. Agora eu tô com outro médico. A culpa não é minha. No hospital terciário, uma coisa, você tá com o médico de família, que é o seu representante. Agora, quando você tá no hospital terciário, que está formando residente, né? Que é um hospital universitário. Você tá ali rodando. Sim. E aí, aquele vínculo, você tem que estabelecer... Aí acontece isso, né? É um ponto para colocar também. Óbvio que são vários. Eu acho que é uma cascata aí de discussão complexa, sabe? Porque não é só que a gente
bota o foco no médico, né? A culpa é do médico. Não. Eu e às acho vezes que é tudo, assim. é um contexto, inclusive, da mulher que não sabe se expressar. E aí a gente não tá falando de classe social, não é isso. É porque realmente, primeiro, a surdez emocional, que eu apelidei, né? Porque na hora que você tem qualquer risco, e aí não só com câncer, de uma doença que traz um risco para a sua vida, agora não fala mais de morte, sei lá, não é mais assim que fala. Cara, isso daí é assim, ninguém tá preparado para isso, né? Então, eu apelidei de surdez emocional, que você entra no consultório, o médico pode ser super acolhedor, te explicar, ser didático, você não absorve 1/3 do que ele falou, porque a sua cabeça está reverberando, você tá ouvindo ali, ó, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ficar careca, eu vou não sei lá o quê, e aí são esses pensamentos que estão ocupando a sua mente, você não escuta mais nada. Mas, enfim, é um assunto que eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades para falar, sabe? Assim, porque o acolhimento, por exemplo, para mim, cabelo não era uma questão, nunca foi. Inclusive, eu continuo cortando porque eu tô com preguiça de lidar com o crescimento dele. Você vai me entender. Ele, quando começa aqui na orelha, quando começa a crescer aqui na orelha, isso me irrita. Eu falei, não, vou lidar... Depois que acabar o tratamento, eu lido com isso, entendeu? Também, assim, mas tá lindo. E aí, parece uma atriz de Hollywood, não parece? Então, isso não era uma questão. Mas a mastectomia, eu soube desde o início que eu precisaria fazer por causa das microcalcificações espalhadas. Isso, para mim, foi uma questão. E eu senti desde o início que seria com a pele. Porque até então era, não, sua pele tá íntegra. Mas o tumor era muito superficial, né? E eu falava, gente, eu só tenho prótese, tumor e pele. Na margem de segurança, vai mexer na pele, não vai ter por onde fugir. E eu tinha uma desgraçada de uma microcalcificação na direção do mamilo, né? Do bico. Então, enfim, mas isso eu só descobri nas vésperas da cirurgia. E a mesa foi difícil, viu? Minha mesa não foi fácil, não. Você jogou no ventilador, tudo. Não foi? Na cara do Roberto. Foi, mas foi pro bem. Foi pro bem. E eu saí de lá e falei assim, se eu não resolver isso pra mim, vai ser para as mulheres que vierem depois de mim. Uau. Mas eu vou buscar resolver isso. Porque é isso, é o que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que o empoderamento é importante o tempo inteiro, sabe? Da gente ter voz e uma comunicação não violenta, né? Até porque o outro só vai entender, a surdez funciona até da questão da comunicação violenta e não violenta. Quando a gente vai com mais agressão na fala, o outro também para, né? Então, você ter esse cura rosa, que você vai chegar disseminando com amor, aí você vai colhendo aos poucos. E a questão, o acolhimento começa desde o assistente social, enfermagem, todos no INCA eu amava tanto lá, porque a gente tinha, assim, na minha... Eu gostava de ficar até em todos os lugares ali, do jardim, no SPA, porque todo mundo estava ali em prol para resolver o mais rápido possível e tudo mais. E você vai ter individualidade de cada profissional, sabe? Tem um pouco isso também. Eu formatei uma consultoria de experiência do paciente, porque é o meu sonho que todas as clínicas tenham, e a minha escola foi o INCA. O meu sonho, eu já era consultora de negócio, então foi uma coisa muito intuitiva, natural. A minha ideia é que todos os hospitais privados tenham o que o INCA tem, que é justamente uma equipe multidisciplinar mesmo, robusta, que te cerca por todos os lados, para te dar essa segurança. Sim. E aí, sim, a mulher, muitas vezes que está lá, está fragilizada, ela demora para conseguir acessar, para ela conseguir assimilar a informação, isso faz parte. Inclusive, isso também... Claro, assim, eu sou uma entusiasta do INCA, eu realmente sou muito fã. E é isso, assim, é você abraçar a mulher por todos os lados. Sim. E o que falha, talvez, é ela ter consciência de que tem. Sim. É. E que aí não tem muito como a gente não mudar tem. Isso, né? Porque mas faz parte dessa surdez. Sim.
Mas essa surdez, ela é explicada até na psicologia, tá? Existe mesmo, para diagnósticos difíceis, tá? Isso em curso de comunicação. Você até perguntou, assim, de história pessoal, como cada um faz. Eu, na faculdade, eu fiz psicologia médica. Eu era monitora de psicologia médica, que é um ramo da psiquiatria. Então, a gente estudava comunicações difíceis, que é para paciente que tem lúpus, que vai ter diabetes, que vai ter que usar insulina, às vezes, com 11 anos de idade. Então, você tem que saber lidar com doenças oncológicas. Muito delicado, né, gente? E é muito delicado. Então, essa questão da surdez, aí fala que o paciente só ouve, o paciente nós, né? Porque todos nós podemos... Você está nesse momento, mas somos humanos. Sim, então... o câncer eu falo que o câncer é democrático. Exatamente. Então, essa surdez vai acontecer assim, o paciente está ali, 30 minutos de... Aí tem um dado, acho que é 30 minutos de consulta, ele vai entender. Depois dali, ele não vai mais assimilar nada. Eu acho que esse dado está desatualizado. Deve Nem 30 minutos. Na época que eu era monitora na faculdade, então realmente tem... Mas acho que isso é importante, assim, anos, a gente como profissional é sempre revisitar os assuntos, sabe? Eu tento sempre fazendo a consulta, revisitar os assuntos, porque é exatamente isso, consulta de primeira vez na oncologia, é o que você disse, a gente fala tanta informação, porque a gente tem que falar também para o paciente também, que às vezes a gente vai começar um tratamento, então a gente tem que dar as orientações. É um volume de informação tão grande que eu sempre tento nas consultas subsequentes revisitar. Você lembra? Antes tem que fazer isso, depois tem que fazer isso. Posso te falar uma coisa? Pode. Inclui na sua primeira consulta, você já deve fazer, mas inclui na sua... Eu não sei se você faz... A minha primeira consulta com você já foi no final. No meio pro final. Inclui a vaidade. Claro. O que é? Fala pra mulher fazer uma micropigmentação na sobrancelha. Cara, pra mim, pior do que o cabelo cair, porque ela já sabe que o cabelo vai cair. O INCA é realmente fora da curva pro SUS. No INCA, nós temos a touca. Foi uma opção minha não fazer. Mas tem a touca de congelamento no INCA. Mas, além de poder falar da touca, é a micropigmentação, porque isso faz muita diferença. Eu já tinha hábito de fazer maquiagem, né? Eu sempre maquiei. Então, pra mim, já é assim, já é comum pra mim. Eu não deixei de me maquiar, eu não precisei mudar esse ponto. Mas pra mulher que não tem esse hábito, primeiro que acertar 2 sobrancelhas, uma de cada lado igual, assim, não é pra iniciantes. Complexo. Então, assim, fala da micropigmentação. Sim, justo. Nunca parei de pensar nisso. Eu falo pra todo mundo, porque ela tem que fazer antes da quimioterapia, antes de começar. Pra deixar demarcado, né? Porque o ideal é pelo menos 1 mês antes, que é pra ela poder... Eu tô te falando que você é homem, por isso que eu falei. Você não vai saber. Não, mas olha, é um dado que eu nunca nem tinha falado. É bom. Porque a micropigmentação, pra você fazer o retoque, você faz geralmente com... de 15 a 30 dias, vai depender do profissional. Falar que 1 mês antes vai ser quase impossível. É o ideal. Então, pra fazer o retoque, porque a pele absorve, um lado absorve diferente do outro e tal. Mas pelo menos uma vez, nem que não dê pra ela retocar. Porque depois ela não vai mais poder fazer. Isso é uma coisa que é no meu protocolo. A menina que chega pra mim e fala assim, eu acabei de descobrir, eu vou começar. Tá ali, eu vou falar sobre a micropigmentação com ela. Sim. Ótima dica, de verdade. Eu não e tinha parado pra pensar nisso. Eu penso mais no cabelo e esqueço da sobrancelha. Que tá no rosto. Porque aqui ela vai usar boné, ela vai usar lenço, ela vai usar peruca. Mas no rosto não tem opção. É verdade. Você tem que... Sempre a questão da informação que o Rubem falou, que é muita informação, uma avalanche. Sempre estar com o acompanhante. Isso daí também é importante demais. Eu falo e reforço, venha com alguém. Quer trazer a família inteira? Traga. Mas venha. Quer escrever? Não tem acompanhante. Então escreve, traz seu caderno. Eu falo pra todo mundo. Leve anotado. Isso aí. Leva as pessoas me perguntam e falam, tá bom. Eu falo, tá anotando o que eu tô falando? Não, anota o que eu tô falando. E pega essa anotação e leva na consulta pra você perguntar. E não tenha vergonha, tem que falar mesmo, tem que perguntar, abre o caderninho. Tem uma paciente maravilhosa, ela abriu o caderno e falou assim, não sei o quê. Aí vamos lá, respondendo. Eu sou assim. Eu adoro. E assim, não é por eu adorar, é porque a paciente sai, a munida das cavernas de Platão, você sai da escuridão e sai da ignorância, sabe? Exato. O que a gente escuta muito na consulta seguinte, o paciente fala assim,
toda vez que eu saio, eu lembro da pergunta que eu tinha que fazer e não fiz. Passa a orientar, fala, traz Exatamente. anotado. Eu tenho bloco de notas aqui. Isso Se aí. você olhar meu bloco de notas, tem consulta, um monte de coisa anotada. Esquecia de abrir o bloco de notas, às vezes. Esquecia. Mas a pergunta tava ali, em outro momento, né? Mas Mas o acompanhante é bom porque você vai perguntar e aí o médico vai responder e você às vezes não assimila direito e o acompanhante assimilou Sim. e você sai e fala, né? É, assim, 2 pessoas ouvindo é mais garantido, é mais né? grande. Então, Vou voltar ideal- pro cerne da nossa questão aqui, que tem muita pergunta, a gente não vai conseguir fazer nem metade delas, Vai obviamente. ter que ter a parte 2. Como que a mulher, depois da menopausa, vou voltar, vou sair da polêmica. Tá. A mulher, depois da menopausa, é diagnosticada com câncer de mama, Tá bom. hormonal. Uhum. Então, para você explicar um pouco esse contexto, tá? De produção hormonal mesmo após a menopausa. Aliás, essa pergunta acho que é mais para você, né? Não, mas pode ir. Enfim. Reposição. Reposição hormonal. Então, a mulher que já reposição hormonal é um causador de câncer de mama? Ela é um fator? Uma reposição hormonal, a mulher não tem câncer, não tem histórico, fez 40 e poucos anos, começou a fazer reposição hormonal para atenuar ali a questão da menopausa, foi diagnosticada. Isso pode ter sido um fator que contribuiu? E aí eu vou fazer a pergunta que eu... Né? Ela sabe aquele paciente que quer ouvir a resposta que ele quer? Ela fica ali, ó, de várias formas Por que perguntando. vou dar CPF? Tá bom? Câncer de mama HER2. Uhum. Biópsia da peça cirúrgica HER2. A gente não tem dúvida disso, certo? Perfeito. Entrei na menopausa química durante a quimioterapia. Perfeito. Parei de menstruar. Sofri todo o processo. Calorão, fogacho, não sei lá o quê, aquela coisa toda. Comecei o TDM1. Tô fazendo várias perguntas, você vai ter que lembrar depois. Comecei o TDM1, comecei a ter sangramento, que até hoje eu não sei se é menstruação que voltou ou se é sangramento com espessamento do endométrio. A gente, né? Que é meio aleatório, não é uma vez por mês. Às vezes são 2 vezes no mês, às vezes passa um mês Você tá sem. tomando Amoxifeno? Não, é só HER2. Então não é espessamento. O TDM1 não dá? Não. E por que eu não posso fazer reposição de estrogênio? Tá, vamos lá. Começar do começo. É cara dela, cara. Começar do começo. Se perguntou em relação ao por que as mulheres na pós-menopausa têm câncer de mama mesmo tendo parado de menstruar, né, e produzir hormônios. Primeiro que, assim, quase todos os tumores, né, seja de mama, próstata, pulmão, enfim, a grande maioria deles, o maior fator de risco é a idade. Então, quanto mais idade a gente vai tendo, maior a chance do câncer aparecer. Porque essas células vão perdendo essa capacidade de controle delas. Isso já é comprovado. Então, uma mulher em pós-menopausa já é uma mulher que tem uma idade mais propensa a ter. Então, a idade já é o principal fator de risco. Segunda coisa, as mulheres, mesmo na menopausa, elas param de produzir, o ovário para de produzir o hormônio ou cai muito as taxas, mas ainda tem o hormônio circulante, em níveis baixos, mas tem. Tanto é que a gente só pode fazer inibidor de aromatase, que é o anastrozol, o exemestano, enfim, essas medicações em pacientes em pós-menopausa. Porque o objetivo do inibidor de aromatase é exatamente inibir essa conversão para o estrogênio, que acontece, que a gente chama perifericamente, pela transformação da gordura, pela adrenal, na gordura enfim. abdominal. Então, a gente chama de produção periférica do hormônio, não é central, né? Pelo eixo, né, lá do hipotálamo, hipófise e ovário. Não é esse eixo que está funcionando, é um eixo periférico. Então, ela continua produzindo hormônio, um nível, obviamente, comparado à pré-menopausa, muito menor, mas ainda continua produzindo. Então, juntando esses fatores, isso já meio que responde por que mulheres em pós-menopausa podem ter câncer de mama. Segunda pergunta foi... Se a reposição hormonal para uma mulher que não tem histórico então, é um fator de... Todos os estudos epidemiológicos, a maioria deles, na verdade, mostram um aumento de risco em mulheres que repõem o hormônio em comparação com mulheres que não repõem o hormônio. Eu sou um defensor de nunca fazer reposição? Não é isso. O que eu acho que tem que ser feito é a mulher junto com o seu médico, seja o médico de família, o seu ginecologista, é entender quais são os principais sintomas que essa mulher na menopausa tá sofrendo, porque muitas vezes esses sintomas podem ser contornados e melhorados sem a reposição hormonal. Mas vão ter situações que a reposição hormonal vai ser necessária. A perna e a bunda, dificilmente.
Não é verdade? Então, Não, assim... fala a verdade. A mulher na menopausa... o músculo sai no banho, como diz a Cláudia Raia. Mas então, assim, no extremo, assim, né? Fez tudo não medicamentoso, medicamentos não hormonais. Eventualmente, para uma qualidade de vida dessa mulher, a reposição hormonal vai ser necessária. Agora, não tem como a gente... Não é falar que foi a reposição hormonal que causou aquele câncer. Isso é muito importante. Por que isso? Porque muitas mulheres, às vezes, chegam no consultório com a culpa de ter feito a reposição e ter tido câncer por causa disso. Então, assim, uma coisa é aumentar o risco de ter câncer de mama. Mas tem mulheres que repõem que não vão ter câncer de mama e muitas mulheres que não repõem também vão ter câncer de mama. Então, não dá pra gente marcar um xizinho de que ela teve câncer de mama porque repôs hormônio. Isso é muito importante deixar claro, tá? Uma coisa é aumentar o risco, outra coisa é falar que é o fator causador. Sim. É diferente do cigarro com câncer de pulmão específico. A gente sabe que é direto ali a relação. E a gente não consegue ter essa certeza para a terapia de reposição hormonal. E por fim, para tentar responder essa última pergunta... Pode falar de forma genérica. Tá, de forma genérica, assim, todos os estudos mostram que mulheres que tiveram câncer de mama e fizeram algum tipo de reposição hormonal sistêmico, principalmente HER2, a gente independente. Não, tô falando assim. Independente. Mulher câncer de mama HER2, porque isso é uma dúvida geral. Sim. Por que o HER2 não pode fazer reposição hormonal? Porque todos os estudos que mostram que mulheres que tiveram câncer de mama e fizeram algum tipo de reposição hormonal aumentaram o risco dessa doença voltar. Independente se é triplo negativo, se é HER2, se é hormônio positivo. É óbvio que o hormônio positivo vai ter uma relação maior, a chance vai ser maior dessa recidiva. Mas os outros também têm essa associação. Os hormônios você tem que pensar que são anabólicos. Eles mas a minha pergunta é só pra ter clareza. ruim, eu já tinha perguntado isso pra ele, eu já sabia que a resposta... Na verdade, eu já pedi, tá? Olha eu já que pedi. Tá tentando achar a resposta Eu que já ela quer. pedi, eu já pedi. Que bom que você já tava, então. Eu já pedi, eu já sabia. Mas é uma dúvida comum, não é uma dúvida só minha. A minha dúvida é por que não testosterona? Se é um hormônio masculino que não é um receptor do câncer de mama. Vou te explicar. A Manda testosterona, ela quando cai no nosso corpo, ela se metaboliza e se forma o estrogênio. Isso. Entendeu? Ela tem uma enzima que é a aromatase. Ela é transformada na cascata de metabolização em estrogênio. E o estrogênio, ele é um gatilho de receptor. Não só o estrogênio, mas a própria testosterona, ela pode ser gatilho também de receptor hormonal. Porque são hormônios com a mesma base de colesterol. Então, eles vão entrar no núcleo celular e vão estimular o que a gente não consegue separar. Então, atualmente, até para triplo negativo, né, Isso. Rubem, já estão vendo receptores androgênios. Isso. Só que ainda não tem, são pesquisa, não tem ainda tratamento para isso, mas já sabe que tem receptores androgênios no triplo negativo, que podem ser gatilhos. O que são os receptores androgênios? É para testosterona, é para as derivações da testosterona, entendeu? Então, assim, é muito complicado, é um campo minado isso aí. Eu acho que, assim, mulheres que querem fazer, elas têm que saber o risco que elas estão correndo. Óbvio, assim, como a gente conversou no meio do podcast, a gente tem um grupo maior na história oncológica de sobreviventes, e graças a Deus, vai ter... Então, a gente tem que realmente ver sobre isso. E essas questões vão aparecer agora, essas questões vão aparecer. Porque são mulheres mais jovens também. E vão viver aí mais 60 anos. E aí, como é que vai ser? Isso que a Luciana falou, acho que é importante também. A gente, como médico, jamais vai obrigar ou proibir alguém de fazer nada. A nossa função Nem o próprio tratamento vocês podem, esclarecer da forma mais clara possível e trazer para a linguagem de vocês os riscos e benefícios de qualquer conduta que a gente vá traçar ou vai sugerir. Mas, no final, a decisão são de vocês, e baseado entendeu? Cientificamente. Exatamente. Assim, a gente faz tudo em cima do que a ciência está mostrando, os trabalhos, mas isso é dinâmico. Exatamente. Hoje, o que a gente tem... Foi até liberado um estudo pelo pessoal de São Paulo, falando de testosterona tópica. Mas é o primeiro estudo piloto e falando que pode ser usado em mulheres na pós-menopausa, que tiveram câncer de mama, mas... Não dá pra sair passando, entendeu? Foi o que você falou, eu não sou kamikaze, eu não quero dirigir um carro de governado, mas eu gostaria muito de participar de uma pesquisa. Depois até mando pra você o estudo. Tô falando sério. Mas é um estudo que é estudo piloto, controlado, num ambiente, que vai acompanhar essas mulheres, entendeu? Então, por causa desse estudo, eu já vou sair passando? Não, sim. Eu falei com a minha oncologista da minha equipe, falei, que é a Marcele, eu falei...
amiga, que a gente é amiga, né? Então, amiga, olha só que saiu, tá? Aí ela falou assim, olha, não, vamos... Porque a gente conversa entre... Como a gente tem muitas mulheres jovens, mesmo não, nem elas tão jovens, tem mulheres de 70 anos que estão aí, gente, assim... É jovem em que sentido, né? Sim. Porque a gente fica falando só dos 40, mas tem mulheres de 70 anos que estão super bem ativas, assim... E também estão querendo, assim, discutir sobre isso. Então, o que fazer? Não, aí ela falou, calma, segura sua emoção, que eu já ia até postar. Se tiver uma segunda rodada aí... Tata, quero só aproveitar para te agradecer, porque eu tenho que sair correndo. Calma, deixa eu falar. O Camel Brain ainda não tá 100% superado. Não, vocês vão receber depois. Por quê? Vocês ganham... Quem vem aqui me prestigiar, ganha uma caneca do Cura Rosa. Mas o que eu fiz? Eu esqueci a caneca em casa. Aí, então, é só simbólico. Em agradecimento por vocês terem aceitado. Eu vou mandar pra vocês, eu prometo. Você só quando me atender. Tá bom. Ó, e eu quero agradecer... A doutora Luciana trouxe pra mim, a interna, esse lenço que eu vou abrir agora. Eu deixei abrir ao vivo, pra abrir ao vivo aqui. Do Instituto Quimioterapia e Beleza, que faz um trabalho lindo, voluntário, de doação. Ai, que lindo. E aí eu faço... Combina até com a minha roupa hoje. Combinou mesmo. E foi... Eu peguei da caixa para trazer para você. Adorei. Obrigada. Obrigada pela gentileza. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado. Obrigada pelo bate-papo. Foi curto tempo. Precisa ir de algumas rodadas a mais. Obrigada. Obrigado, viu? Adorei, Valeu, adorei.